Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a noite de hoje é uma noite extremamente importante. Primeiro, que nós aprovamos aqui hoje, um dos itens que constava da pauta, é a questão do Funcaju, uma matéria que estava aqui nessa casa há quase 14 anos, nós conseguimos aprová-la nessa noite para a alegria dos nordestinos, para a alegria do líder Wellington Dias, que tem no seu Piauí um dos maiores produtores de caju do mundo, e ele teve uma participação significativa na aprovação dessa matéria, quando tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e quando tramitou na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu subo à tribuna para dizer que estou convicto que a MP 595, além de atualizar, ela organiza a exploração dos portos brasileiros dentro do conceito de um bem público que necessita ser melhor gerido para fazer frente aos desafios de um Brasil moderno. Um Brasil produtivo, com gestão que valorize a mão de obra dos nossos trabalhadores, que reconheça e estimule o papel da iniciativa privada, que pratique preços e tarifas que coloquem nossa indústria exportadora em condições de competir em novos mercados de consumo. Otimização e expansão da infraestrutura, competitividade, desenvolvimento e modernização são sinônimos do que o Congresso Nacional buscou para a qualidade do resultado final dessa medida provisória tão bem relatada pelo senador Eduardo Braga. Senhor presidente, desnecessário relembrar neste momento o realismo do noticiário mostrando o quase caos logístico que enfrentamos em alguns terminais portuários no Brasil. No auge da super-safra agrícola que o Brasil semeou, colheu, mas teve grandes dificuldades para escoar e para exportar essa produção. Dos quantos bilhões de dólares que deixarão de remunerar nossos produtores em função de contratos atrasados ou perdidos, mas outros tantos bilhões que estaremos perdendo no futuro por falta de competitividade. Sem falar das perdas de imagem internacional do Brasil, não só diante dos principais países, mas entre os seus principais concorrentes em desenvolvimento. Senhor presidente, ao longo de intensos e naturalmente acalorados debates, onde foram ouvidos representantes de todos os setores envolvidos, a comissão mista de deputados e senadores, relatada essa matéria pelo líder Eduardo Braga, cumpriu exatamente o papel que a população brasileira espera dos seus representantes eleitos, o que de trabalhar para que, ao final, os interesses legítimos de todos os segmentos sociais estejam contemplados de forma segura e de forma transparente. Desde o início da sua tramitação, tivemos o cuidado de preservar os interesses da União no que diz respeito à responsabilidade sobre as instalações concedidas ou arrendadas à iniciativa privada, como também em relação à garantia de reversão de posse dos bens ao final do contrato. Sem deixar de combinar esses deveres com o necessário direito dos parceiros privados em remunerar investimentos durante prazos adequados, como bem estabelece o capitalismo moderno. Salienta-se que os poderes públicos concedentes, federal e estaduais, não perdem a iniciativa de planejar e estabelecer diretrizes durante as licitações, processos seletivos, vigência de contratos e demais normatizações das operações portuárias. Atuações que se somarão a de representantes dos empresários e trabalhadores, de forma a definir e a conciliar rumos, interesses, metas, critérios de avaliação e, obviamente, de resultados. O Congresso Nacional, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quando é visto
apenas através do calor natural das manchetes feitas exatamente com esse propósito, aparenta movimentar-se muitas vezes sem rumo. Mas ressalvadas e condenadas as exceções mais exaltadas e improdutivas, é exatamente esse contraditório de opiniões que nos faz avançar, que nos obriga ao consenso possível que sempre procuramos. Em algumas decisões, pode acontecer que nem todos fiquem plena e imediatamente convencidos. No médio e longo prazo, as razões sempre prevalecem. Espero que seja dada a este Senado a opção de decidir soberanamente. E me parece que a Câmara dos Deputados acaba, senador Pimentel, de aprovar a matéria principal e estão voltando os destaques para que ainda nesta noite de hoje tenhamos a condição de fazer a leitura dessa tão importante medida provisória que vai fazer com que a infraestrutura brasileira possa avançar. Espero que seja essa a opção desse Senado poder decidir soberanamente sobre um assunto urgente, uma vez que, sem dúvida, as deficiências do setor portuário do Brasil não podem, não devem piorar ainda mais, sob pena de que este país nós tenhamos que conhecer e respeitar os outros países concorrentes, porque o custo do Brasil tornar-se-á cada vez mais insuportável. Uma nação que deseja atingir elevados níveis de competitividade e assim trazer desenvolvimento e qualidade de vida para a sua população, não pode, não deve prescindir de uma legislação que garanta investimentos em infraestrutura de rodovias, de ferrovia e hoje, nessa noite, de uma matéria tão importante a ser aprovada do setor portuário nacional. E é neste sentido, senador Wellington Dias, é neste sentido que caminharemos ao aprovar uma medida provisória como a 595, que traz competição e a um setor deficitário, que vai promover investimentos e vai reconhecer a importância das parcerias entre governos, empresários e trabalhadores. Seremos cobrados pelo que vamos ou não decidir nessa casa. Minha certeza hoje, e não apenas mais uma esperança, é que nós seremos reconhecidos pelo trabalho que vamos fazer, pelo aquilo que estamos fazendo aqui, segurando essa sessão por 5, 6 horas. Vamos ficar aqui até o último minuto dessa sessão para darmos a oportunidade, não a nós, mas ao povo brasileiro, de ter um sistema portuário adequado, moderno, competitivo e que tenha este país o direito de avançar como país competitivo com os demais países concorrentes. Senhor presidente, eu subo essa tribuna com um objetivo. O objetivo de dizer ao Ceará, de dizer ao Brasil, de dizer àqueles que acreditam que esse país pode avançar ainda mais, em todos os seus setores, na sua economia, na questão de saúde, na questão de educação, na questão de um país que seja realmente, como dizia o presidente Lula no seu slogan de governo, que seja efetivamente o país de todos. E que seja, como diz o slogan da presidente Dilma, que não seja o país que tenha mais que conviver com a pobreza ou com a miséria absoluta. Eu quero, senador Wellington Dias, agradecer ao senador Aníbal Diniz, que trocou comigo para que a gente pudesse segurar aqui essa sessão para que a Câmara dos Deputados possa votar essa matéria e encaminhar ainda na noite de hoje, para que façamos aqui a leitura e amanhã nós vamos dar uma demonstração ao Brasil que essa casa, que esse plenário do Senado Federal, que os seus componentes querem o melhor para que esse país possa ser realmente o Brasil de todos. Muito obrigado. Senador Anísio. Senador Wellington Dias, desculpa. Só um pouquinho, mas só para registrar, eu também quero ter o maior prazer ouvir o senador Aníbal, mas queria apenas, de um lado, parabenizar a Vossa Excelência por essa medida dos portos, mas também
parabenizar pelo trabalho aqui, junto com o senador Pimentel, o senador Inácio, que formam a bancada do Ceará, que tivemos juntos nesse trabalho para a aprovação do Fundo do Caju. É uma cadeia produtiva importante, o Brasil precisa ganhar competitividade, temos, se não tiver cuidado, nessa área de amêndoas, perdido espaço para outras regiões do mundo, e o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Piauí, são as maiores áreas plantadas de caju do nosso país. Então, eu queria também parabenizar os cajucultores. Eu estive no Ceará debatendo esse tema, estive no Rio Grande do Norte, também no meu estado, há poucos dias, na região de Picos, lá onde nasceu o nosso querido senador Pimentel, tratando desse tema, e hoje comemorar aqui essa importante aprovação, e destaco o trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado. O senador Pimentel já não é mais um piauiense. O senador Pimentel hoje pertence ao povo do estado do Ceará, que o colocou aqui numa brilhante vitória em 2010. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a Vossas Excelências, agradecer ao senador Eduardo Braga, que tinha aqui um requerimento para que essa matéria pudesse ser postergada, e depois, no entendimento, para com o líder do PMDB e as demais lideranças, em respeito a Vossa Excelência, ao senador Pimentel e a tantos outros nordestinos que sabem a importância que tem o Funcaju, mas, como eu disse, iniciamos essa noite com a aprovação dessa matéria importante. Vamos concluir essa noite lendo aqui, talvez, a matéria mais importante para entregar ao Brasil uma infraestrutura moderna, competitiva dos portos nacional. E eu quero registrar aqui, em nome do PMDB, como líder do PMDB, a alegria de ter indicado o senador Eduardo Braga para ser o relator dessa importante matéria. Que teve paciência, que sofreu, que passou noites acordados, que me ligava várias vezes angustiado, porque não podia muitas vezes atender a uma demanda de um companheiro, mas teve a paciência de negociar, de parlamentar, de ajustar, de, às vezes, até tensionar, para que essa matéria saísse daqui de uma forma que agrada ao povo brasileiro, porque ela vai fazer justiça nessa questão de competitividade. O setor do agronegócio brasileiro vai ser eternamente grato a Vossa Excelência. O Brasil, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência, que já deu uma contribuição tão grande para esse país, 2 vezes prefeito, deputado estadual, governador, 2 vezes governador, dos melhores governadores que o Brasil já viu. E Vossa Excelência hoje se destaca como senador, como líder do governo, mas fundamentalmente, Vossa Excelência marcou esse seu mandato porque Vossa Excelência fez um relatório adequado para que esse país possa ser realmente um país de todos os brasileiros. Vossa Excelência me concede uma parte? Eu já estou no limite aqui com o senador Aníbal Diniz, mas claro que quero ouvir Vossa Excelência. Eu queria primeiro cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senadores do Nordeste brasileiro. Eu acho que hoje o Senado da República aprovou uma matéria que estava em tramitação desde o ano 2000. O Fundo do Caju estava há 13 anos tramitando no Senado da República, há 13 anos no Congresso Nacional. E hoje votamos e encerramos esse périplo de 13 anos de uma matéria que reputo importante pela tradição, pela cultura do caju na região do Nordeste. Mas eu também pedi essa parte para agradecer a Vossa Excelência, na condição de meu líder do PMDB. Se Vossa Excelência não tivesse emprestado, primeiro, a indicação para a relatoria desta controversa, polêmica MP, a MP 595, a MP da modernização dos portos, eu não poderia ter exercido essa relatoria. Segundo lugar, pelo apoio que o PMDB do Senado, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, emprestou para que pudéssemos construir um projeto de lei de conversão, senador Pimentel, que representasse, se não o ideal, o possível. Se não aquilo que todos gostariam de ver,
aquilo que era possível de acordo para podermos aprovar na comissão mista, com a maioria quase que absoluta, diria mais, quase que unanimidade dos seus membros, aquele projeto de lei de conversão foi aprovado na comissão mista. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência, ao PMDB do Senado, a oportunidade que nos deu de poder, em conjunto com muitos pares, inclusive com o deputado José Guimarães, do seu estado, do estado do Ceará, portanto, o Ceará presente nessa questão sobre vários ângulos, inclusive pela participação da liderança do PMDB. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque, sem nenhuma dúvida, se há uma medida provisória e um marco regulatório que pode transformar, modificar, aprimorar e melhorar as condições de competitividade da economia brasileira, é, sem nenhuma dúvida, o novo marco regulatório dos portos brasileiros. Portanto, eu agradeço e o meu reconhecimento público ao apoio do PMDB do Senado para que nós pudéssemos chegar até aqui. Muito obrigado, senador. Senador Eduardo Braga, na noite de hoje, é o líder e a liderança do PMDB que agradece a Vossa Excelência. Num futuro muito próximo, se Deus quiser, é o Brasil que vai agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade.